eu te perguntasse agora qual é o lugar mais radioativo do mundo, eu tenho certeza que você me responderia Chernobyl. Mas, curiosamente, não é Chernobyl e nenhum outro local que tenha sido palco de algum evento acidental, seja radiológico ou seja nuclear. Na verdade, o local mais radioativo do mundo atualmente é o Lago Karachay, que fica num local chamado Chelyabinsk, na Rússia, antiga União Soviética. E a razão desse lago ser o mais radioativo do mundo é porque ele foi um local destinado para rejeitos radiológicos de uma usina nuclear, ou seja, lixo atômico, da usina de Mayak, que inclusive tem uma história muito esquisita que algumas pessoas chamam de o outro Chernobyl, história pouco comentada e que eu vou trazer aqui para vocês no episódio de hoje. Então, vamos acompanhar. Radiation detected. Red dot. Olá, meus irradiadas! Como vocês estão? Aqui quem fala é a Paola e eu estou falando com um eco excepcional porque eu estou na minha sala de aula, os meus alunos foram embora e eu fiquei aqui sozinha aproveitando para gravar um episódio. E especialmente porque agora eu estou desmotorizada, eu ficava com o carro da empresa até o momento, mas como o carro não é meu, né, é da empresa, eu tenho que às vezes ceder ele para outros funcionários utilizarem para fazer outros serviços. E eu usava o meu carro de estúdio, né, então eu estou sem um estúdio para gravação do podcast. E então estou aproveitando essa lacuna de tempo para fazer isso e contar para vocês a história do local mais radioativo do mundo, que na verdade são duas histórias atreladas aqui. O local mais radioativo do mundo é esse lago Karachay, que fica nesse local chamado Chelyabinsk, que é na Rússia atualmente, a antiga União Soviética. E a razão dele ser o local mais radioativo, como eu falei no início, é porque ele foi um depósito de rejeitos radioativos da instalação nuclear de Mayak. E essa instalação nuclear tem uma outra história que vai além da contaminação do lago, que é o evento que a gente chama de o outro Chernobyl. Esse acidente, esse evento, não é bem um acidente, assim, é um evento nuclear, ele aconteceu em 1957 e, bom, Chernobyl aconteceu em 86, né? Foi depois. Então ele é o outro Chernobyl, uma história pouco comentada, até porque demorou muito tempo para ser divulgado essa informação. Então até poucas pessoas sabem disso. E quando a gente fala em um local mais radioativo, a gente automaticamente associa a Chernobyl, porque, bom, né, tendo em vista a magnitude do evento, a gente já consegue correlacionar e pensa que lá é o local mais radioativo, até poderia ser. Eu mesma pensava que era. Mas, quando aconteceu esse evento, muitas ações e medidas foram tomadas para tentar minimizar o impacto do que aconteceu. Então, criação de zonas de exclusão, muito embora eles não avisaram, né? Descobriram que vazou, né? Radiação lá do reator, né? Vou contar ainda aqui quando eu for falar da história de Chernobyl em algum momento, né? Mas enfim, né? Eles descobriram meio rápido que teve esse vazamento de elementos radioativos e foi feita toda uma mobilização para evitar uma contaminação ainda maior. Com relação a esse caso de Mayak, que é o outro Chernobyl, a problemática foi a omissão dessa informação por muito tempo. Passou-se aí quase que 20 anos sem que as pessoas soubessem do evento em si. Então, é aí que está o problema. E as medidas para fazer o isolamento dessa região tão contaminada, que no caso seria o lago, né? O lago Karachay, acabou que se estendeu aí e não foi nem notificado. Então, aí que está o problema. Por isso que é a região mais contaminada, mas aqui eu vou comentar a respeito dos dois casos, né? Tanto do lago, por que ele é o mais contaminado, o que fizeram com ele, e também esse evento de Mayak, né? O que levou a esse evento nuclear acontecer, o que aconteceu ali. Em virtude da Guerra Fria, a antiga União Soviética e os Estados Unidos sempre estiveram numa corrida nuclear na tentativa de desenvolver tecnologias cada vez mais sofisticadas para sair na frente desse conflito. E quando os Estados Unidos produziu a bomba atômica que foi lançada em Hiroshima, essa bomba atômica ela tinha como elemento de fissão o urânio.
E essa é uma tecnologia que, ok, né, meio que todo mundo já sabia, ok, como funcionava. Só que daí, na sequência, eles lançaram uma bomba em Nagasaki. E a bomba que foi lançada em Nagasaki, ela tinha um outro elemento combustível para fazer esse processo de fissão. Fissão é quando a gente pega um átomo e quebra ele no meio, e essa quebra vai produzir uma quantidade gigantesca de energia. Tem um episódio aqui no podcast que eu falo sobre bomba atômica, bem interessante, recomendo que vocês escutem para ter mais detalhes, digamos assim. Então, foi produzida essa bomba aí com esse elemento, né? E o plutônio, a sacada dele é que ele rende muito mais. Então, a gente precisa de uma quantidade muito pequena de plutônio para produzir o mesmo poder de detonação que uma bomba de urânio. Então, isso é muito interessante no quesito bélico, é preferível. Só que a questão é que quando o plutônio foi desenvolvido, o método de produção dele foi meio que mantido em segredo. Ele foi descoberto em 1940 e por 8 anos se manteve esse processo em segredo, só que em 1948 a União Soviética descobriu como produzir o plutônio e eles começaram a trabalhar em estruturar um ambiente para conseguir produzir esse elemento. O plutônio, a gente consegue obter ele por meio de um reator nuclear. Ele é produzido no interior do reator. E então, o que eles fizeram foi construir uma instalação que possuíam 6 reatores nucleares, que é a usina de Mayak, que fica na Rússia atualmente, na antiga União Soviética. A usina de Mayak, ela tinha, ou melhor, na verdade ela ainda tem, porque ela ainda existe, mas eu já chego lá. Ela tinha 6 reatores que eram utilizados para fazer essa produção do plutônio. Só que quando a gente tem esse processo de fissão nuclear, quando a gente está quebrando um átomo em 2, esses átomos eles não desaparecem, eles vão continuar ali. Mas quando a gente mexe no número atômico de um elemento químico, ele muda, o elemento químico muda. E acaba-se que a gente tem uma geração de rejeitos radioativos muito grandes, que são os resíduos, o lixo nuclear, que a gente chama. E são os mais diversos tipos de radioisótopos possíveis, os mais variados elementos radioativos que vocês podem imaginar. Então tem césio, tem estrôncio, tem... Puxa vida, como é o nome daquele elemento? Tem iodo, tem um monte de coisa. E o que eles fazem, né? Eles tiram isso do interior do reator e eles armazenam dentro de tanques que eles vão ser colocados num ambiente que é, digamos assim, uma piscina de rejeitos, que fica enterrado no chão, coberto por algumas placas de blindagem ali de concreto, e vai ser feita uma refrigeração com água para evitar o superaquecimento, porque esses rejeitos, como eles são radioativos, a emissão de radiação excessiva, ela pode acabar, essa energia da radiação pode ser convertida em energia térmica, e naturalmente isso vai virar calor, então precisa-se dessa refrigeração para evitar superaquecimento. Mas aí vocês vejam, eu comentei com vocês ali no início do episódio que esse evento de Mayak, que vai ter relação com o Lago Karachai, que é o lugar mais contaminado do mundo, ele foi o que chamamos de segundo Chernobyl, né? O outro Chernobyl, na verdade. Porque o que acontece? Em 1956, uma das bombas de água que fazia o fluxo contínuo para fazer refrigeração desses tanques, ele falhou e ninguém percebeu. Não tinha-se manutenção periódica, não se acontecia nada. Falhou, ninguém percebeu e um desses tanques de armazenamento de rejeito começou a esquentar. E como eles são selados, começou a dar pressão por quase um ano. E em 29 de setembro... Inclusive, nós estamos no primeiro dia de setembro, então vai fazer aniversário. Então, dia 29 de setembro de 1957, a pressão que foi gerada dentro do tanque foi tamanha que o tanque explodiu com uma força equivalente a 70 toneladas de dinamite. Eu não sei explicar a proporção que isso teria, só que é uma explosão muito grande. E, por consequência, a gente teve uma dissipação de material radioativo em uma área imensa, 52 mil quilômetros quadrados, onde tinham pessoas que moravam ali. Pelo menos 270 mil pessoas habitavam aquela região próxima e teve essa detonação. Vejam que Chernobyl aconteceu em 86. Esse acidente aconteceu em 57, só que ele não foi no reator, né? Ele foi numa piscina de rejeito. Mas, de qualquer forma, isso acarretou numa contaminação diária muito grande. Mas agora vocês vejam a sacada de mestre, né? Da União Soviética na época. Isso ficou em segredo. Ninguém sabia que havia acontecido uma detonação, né, essa explosão, dentro desse tanque de rejeito e que dissipou essa quantidade gigantesca de material radioativo e ficou nisso.
numa boa. E eles não contaram pra ninguém, porque, na verdade, Mayak era uma instalação militar secreta, então ninguém sabia que existia. Só quem sabia era o governo da União Soviética e ficou em segredo. As pessoas que habitavam aquelas regiões próximas não sabiam disso. E, inclusive, os soldados na época vieram e evacuaram uma parte da cidade, só que eles não falaram o porquê. Simplesmente chegaram e, ao longo de 600 dias, conforme foram medindo os níveis de radiação, eles foram esvaziando cerca de 23 vilarejos que estavam próximos ali. E ficou-se esse silêncio por décadas sem ninguém saber. Só foram descobrir esse evento de Mayak em 1980. E aí que as pessoas souberam, então, o que aconteceu. E vocês vejam só que, além disso, o negócio vai muito mais embaixo. O governo soviético, na época, eles, sabendo do que aconteceu, monitoravam as pessoas e avaliavam as suas condições de saúde, meio que usando essas pessoas, esses habitantes, como cobaia, por assim dizer. Porque eles não avisaram nada, mantiveram aquelas pessoas expostas, evacuaram uma parte só, e as pessoas que estavam próximas acabavam se expondo àquele nível de radiação e eles iam verificando o que acontecia com o corpo delas, como que o organismo reagia à radiação emitida dessa contaminação grande da explosão do depósito de rejeito. Hoje em dia, essa instalação de Mayak ainda existe e a gente consegue até visitar o local e tudo mais. E os níveis de radiação lá são baixos no ar, mas quando a gente vai fazer a medição no solo, mais rasteiro, e nos rios, claro, o nível de radiação já é um pouco mais elevado. A zona de exclusão de Mayak, que hoje existe, ela até perpetuou bastante vida selvagem, muito parecido com o que acontece em Chernobyl. Só que para animaizinhos, mamíferos, que são mais sensíveis à radiação, que tem uma vidinha, que eles são mais rasteiros, assim, uma vidinha ali mais no solo, eles acabam, sim, sofrendo muitas mutações e variações genéticas em virtude desse excesso de radiação que tem no solo. Tudo é adaptável, os organismos se adaptam ao meio que eles estão inseridos, mas eles podem sofrer, às vezes, mutações que não são favoráveis para eles. E, como eu falei, Mayak ainda funciona, é uma instalação funcional que eles ficam fazendo reprocessamento de lixo nuclear, que inclusive é uma temática para um próximo episódio. Alguém aqui me pediu para falar a respeito de lixo nuclear e rejeitos e tudo mais. Isso é um tema muito interessante e eu acho que ajuda a gente a entender como que funciona esse reprocessamento, mas falarei disso mais para frente. Mas, enfim, além desse evento à la Chernobyl, digamos assim, a questão dessa usina de Mayak tem um outro negócio que é justamente o que nos leva ao ponto do local mais radioativo do mundo. Porque o que acontece? Já no início de funcionamento, quando o Mayak foi instaurada, eles já despejavam água contaminada do reator, não da piscina de rejeito. Dentro do reator, a gente precisa passar água para fazer refrigeração do seu núcleo. E essa água, geralmente, hoje em dia, nos reatores atuais, ela fica contida dentro do próprio reator. Mas, nesse caso, eles utilizavam a água do rio para fazer essa refrigeração. Hoje já não é assim. E é um rio que se chama Rio Tesha. Eu não sei se essa é a pronúncia, porque é em russo, Mas a escrita em português é assim. Então, esse rio, inclusive, foi considerado um dos mais contaminados do mundo e eles faziam isso de modo intencional. E o argumento deles, porque, querendo ou não, isso gerou um impacto ambiental imenso, imensurável aí, o argumento deles é que, por causa da corrida nuclear, eles tinham que ser muito agilizados e não podiam perder tempo planejando como que ia ser o impacto ambiental, como que ia ser o cuidado e tudo mais. E, claro, além da questão do rio estar contaminado por fazer esse resfriamento do reator, tem a questão do lago Karachay, que é aonde eles eles jogavam o lixo atômico nesse lago. Simples assim. Pegava, tirava do reator e jogava lá. Depois que eles fizeram as piscinas de depósito de rejeito, que daí foi que aconteceu a explosão e deu todo esse problema, Só que esse rio aí foi altamente contaminado com isótopos radioativos pesadíssimos, altamente radioativos, e as pessoas não sabiam. Elas nadavam, pescavam, bebiam a água do rio e ninguém falou nada. Em 1951, o governo chegou a proibir as pessoas de acessar esse rio, só que como eles não falaram por quê, as pessoas cagaram e continuaram usando o rio, entrando e tudo mais. E
Aí, em 1956, que foi um pouco antes do nosso evento lá ter acontecido, eles cercaram o local e evacuaram e tudo mais. Só que vejam só o ponto ali, né? Em 1967, teve um verão muito intenso nessa região e fez uma parte desse rio, da água do rio, evaporar. E aí, o que acontecia? As margens desse rio secaram, o nível abaixou, e os sedimentos que tinham no rio, que incluíam esses rejeitos radioativos, né, esses radioisótopos, eles ficaram expostos, o vento passou ali e fez uma aspersão, levantou uma poeira, e isso fez uma nuvem nuclear gigantesca de contaminação radiológica, e isso expunha as pessoas, porque dissipava e espalhava pelo ar, simples assim. Aí, em 2015, eles drenaram uma parte desse rio e concretaram essa estrutura, cerca de, eu não sei quantos metros quadrados, agora eu não me lembro. Enfim, mas ainda assim, abaixo dessa estrutura tem toda a água do rio e todos os rejeitos ali que estão no solo, né? Podem passar para baixo e contaminar aquela região. Por isso que é considerado o local mais radioativo, porque não se tem medidas efetivas para conter, exceto o que eles fizeram, que é de concretar por cima. Quando a gente olha no Google Maps, eu fui fazer isso agora quando eu estava escrevendo, e você olha, realmente, tipo, é um cinza, você não vê nada, é tampado com concreto. Mas as imagens que tem no Google mostravam um lugar muito bonito, parecia ser muito bonito, e isso atraía as pessoas, e elas entravam e ficavam achando lindo, maravilhoso, e na verdade elas estavam se contaminando. Inclusive, um fato curioso é que, como eu comentei agora há pouco, não foi toda a população da região que foi evacuada. Alguns locais tinham pessoas habitando normalmente, e como resultado disso são os efeitos que a radiação causa no corpo que essas pessoas acabavam sofrendo. Claro, sempre isso correlacionado a efeitos estocásticos, porque não era um nível muito elevado para causar qualquer efeito de síndrome aguda, qualquer reação tecidual, lesões da radiação, mas aumentava ali a chance de desenvolver câncer, leucemias, outras malignidades e tudo mais. O que eles falam muito é que os homens daqueles vilarejos que não foram evacuados eram contratados como guardas para ficar supervisionando ali a entrada do lago e tudo mais, e que muitos deles acabaram morrendo muito jovens de causas desconhecidas, digamos assim. Os moradores dessas regiões têm uma teoria de que eles não foram evacuados de propósito porque os russos, eles tinham um preconceito com relação à etnia deles, que era um pouco mais asiática, e eles discriminavam e acabaram usando essas pessoas de cobaia, né? Convenhamos que tem que ter muito sangue frio para ter coragem de fazer um tipo de experimento desse nível. Especialmente porque eles faziam essas, como eu falei, né, verificações ali da saúde das pessoas sem avisar ninguém, né? Fazia tudo ali na surdina, então complicado, né? Eles monitoravam, eles faziam um monte de correlação sem as pessoas saberem, vendo o tempo de exposição, o lugar que morava, se consumia água, se consumia os alimentos, via histórico de saúde, e tentava cruzar esses dados para verificar com mais detalhes os efeitos da radiação no corpo humano, em vivo, que é completamente antiético. Meus irradiados. Então, essa é a história por trás do lugar mais radioativo do mundo, que não é Chernobyl, é o Lago Karachay, e que ele foi utilizado como depósito de rejeitos radioativos da usina de Mayak, que fica hoje em dia na Rússia, antiga União Soviética. Então, eu espero que essa curiosidade tenha sido legal para vocês. E claro que na sequência aqui dos podcasts eu trarei ainda muito mais assuntos relacionados a radiações. E eu sempre falo assim, né, que apesar de eu estar pontuando aqui pontos negativos relacionados ao mau uso da energia nuclear, não é uma coisa que é para a gente ter medo. Infelizmente, a gente sabe que sim, tem usos indevidos desse tipo de recurso que nós temos, mas que, se bem utilizado, ele tem muito mais benefícios do que prejuízo. Eu ainda farei aqui um episódio sobre o uso da energia nuclear para a gente conseguir esclarecer isso com mais detalhes. Então, agradeço mais uma vez a audiência de vocês e nos vemos na semana que vem. Muito obrigada e até lá!